Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Paz do Senhor para os irmãos. Pode sentar, irmãos. Obrigado. Convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em João 10, Evangelho de João, capítulo 10. Que fala sobre o bom pastor. Evangelho de João, capítulo 10. Jesus, o bom pastor. Todos abriram? Diz assim a palavra do Senhor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Amém? A gente vamos continuar. Irmão, Jesus, mais uma vez, falando em parábolas. Como eu sempre falo, ele fala em parábolas, sempre querendo mostrar algo espiritual através dessa parábola que ele fala. E nem sempre a parábola, na verdade, nem sempre não. Jesus falava em parábolas, mas não era para que as pessoas viessem a entender. Entendia quem estivesse ligado, né? Na verdade, ele falava em parábolas. Era até para complicar a história. Tanto que há uma passagem onde seus discípulos reclamaram com o Senhor porque ele falava em parábolas. Isso seria muito mais fácil ele falar explicado, porque Jesus ele fala em parábolas e depois ele explica a parábola. E aí ele vai chamar os seus discípulos no canto e vai dizer a eles que para eles é revelado o reino dos céus, para os outros não. Então, para os outros, aqueles que entendessem, entendeu porque entendeu a mensagem do reino. Então, Jesus aqui, ele também vai falar em parábolas, mas ele vai usar a porta. No templo de Jerusalém, existia uma porta por onde as ovelhas entravam e as ovelhas saíam para o pasto. Eu não me lembro quantas portas tinham, mas tinham bastante, 12. Então, segundo o Diaconia Celeste, eram 12 portas. Eu não me lembro realmente quantas são, mas eu sei que tinha bastante portas. E uma dessas portas era a porta das ovelhas, onde elas entravam e saíam com os seus pastores para levar elas para pastar e depois trazer para o aprisco novamente. E assim se fazia sempre. E Jesus está usando essa porta em parábolas, se apresentando como a própria porta, para nos passar uma mensagem. Então ele vai dizer, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse
é o pastor das ovelhas. O Jesus aqui está querendo falar para a gente, nesses 2 versículos, o seguinte. Ele está dizendo que o ladrão e o salteador, ele pula o muro, né? Ele não entra pela porta. Ele pula o muro. Mas ele também vai dizer que aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Porque, na verdade, o pastor, ele não precisa pular o muro para poder chegar até o aprisco das ovelhas. Ele vai entrar pela porta. Depois ele vai dizer, para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. As suas próprias ovelhas. Essas próprias ovelhas aqui, elas têm uma conotação de que as ovelhas do Senhor são aquelas, pelo qual ele diz aqui, que ouvem a sua voz. E ouvir a voz do pastor, que não é a do pastor Demétrio, não é a do pastor de ovelhas animal, como Jesus está usando como parábola para falar que ele é o pastor das ovelhas, ou que ele é a porta por onde as ovelhas entram, por onde elas vão achar pasto, por onde elas vão se alimentar. Ele é essa porta. Então, quando ele diz, para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Essas próprias também têm uma conotação de que não são todas as ovelhas que são ovelhas de Jesus. Ele está dizendo que são as próprias. Então, ele conhece as suas ovelhas. Assim como as ovelhas que conhecem o seu pastor, também ouvem, como ele diz aqui, a voz do seu pastor. E ouvir a voz do pastor, meus amados, não é ouvir o pastor Demétrio que está falando aqui da palavra de Cristo, mas é ouvir o que Jesus ensina para mim e para vocês. Porque o pregador nada mais é que uma ferramenta, um transmissor da palavra do Senhor. Então, Jesus, quando diz que as suas próprias ovelhas, que ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Mas para fora da onde? A gente podia usar aqui várias conjecturas aqui. Para fora desse mundo perverso que nós vivemos, para fora de uma vida promíscua que nós possamos estar vivendo, para fora de qualquer coisa que não condiz com a vontade e a lei de Cristo. Podemos dizer para fora da lei da época de então em que Jesus está falando isso. Enquanto os escribas e fariseus, todo o povo vivia sobre o julgamento da lei de Moisés, ele está dando uma nova oportunidade, ele está dando um novo caminho para que as pessoas possam entender que é uma maneira mais graciosa ou melhor de se viver. E nós podemos pegar como exemplo disso a mulher adúltera, pela qual a lei de Moisés dizia que ela tinha que ser apedrejada porque foi pego em ato de adultério. Mas Jesus diz o que para eles? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aquela mulher se livrou da lei de Moisés. Era para ela ter sido apedrejada. E ela não foi apedrejada, porque Jesus trabalhou na consciência daquelas pessoas. Então o evangelho de Cristo, a graça, a misericórdia, ela tem que trabalhar na consciência. Nós temos que ter mente de Cristo, pensar como Cristo. É claro que em alguns momentos, a gente às vezes até dá vazão à carne, dependendo da situação. Mas temos que dar aquela freada, porque a palavra do Senhor também diz o quê? Irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, irar, nós até podemos, não devíamos, Mas temos uma carne pecaminosa e isso uma hora vai acontecer. Mas que não levemos essa ira
a praticar algo errado e pecar contra o Senhor. Então, quando ele diz: elas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Ou seja, para fora desse sistema religioso maluco que nós vivemos hoje, para fora daquela lei mosaica na época de então, quando Jesus estava falando sobre essa parábola. E dei agora como exemplo a mulher adúltera, que era para ser condenada à pedrada, mas foi livre pela graça. Porque a graça, ela faz você pensar, faz você refletir antes de você tomar uma atitude que você, de repente, acha que está certo e tem que tomar. Porque aí é lei. Porque aí você já está implementando aquilo que você acha e determinando fazer aquilo que você quer. Ou aquilo que está escrito, como era o caso dos escribas e fariseus, todo o povo judeu da época de Jesus. Mas Jesus faz com que eles reflitam que há uma maneira de se resolver as coisas sem precisar chegar ao extremo. Então, o que Jesus ensina para nós, nos seus evangelhos, é justamente isso. É pensarmos diferente. É sermos um pouco diferentes. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. Por quê? Reconhecem a sua voz. Onde Jesus estava, tinha uma multidão com ele, não é? Jesus andava e aquela multidão atrás dele. Tinha muitas ovelhas ali. Mas também tinha muito quê? Muito joio. Porque quando Jesus multiplicou os peixes e os pães, e ele atravessou para o outro lado do rio, e o povo chegou e não viu mais Jesus ali, atravessado para lá e foram atrás dele. O que Jesus fala para eles? Vocês vieram atrás de mim, não por causa dos milagres, mas por causa do pão que perece. As pessoas hoje estão indo atrás de muitas coisas aí, o sistema, por causa do pão que perece. Não porque estão atrás de Cristo, mas porque quer ver o homem ou a mulher de Deus falar. Não que não fale, gente, não estou falando disso aqui. Falar, se Deus quiser usar, vai falar e vai falar mesmo e pronto. Mas as pessoas querem ir para lá por causa disso. As pessoas não estão indo lá por causa de Cristo e de repente chega, se o Senhor quiser falar com alguém ou com aquela pessoa, vai usar o varão ou a varoa para falar, amém? Agora o que eu estou querendo dizer é que as pessoas estão buscando isso. Para muitos, se não tem isso ou não acontece, porque até isso virou um sistema mercadológico, o sistema evangélico, as pessoas elas não vão buscar Cristo como devem buscar. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Mas para mim conhecer a voz de um estranho, eu primeiramente preciso conhecer o quê? A voz do pastor. Preciso conhecer o quê? A voz de Jesus, os ensinamentos de Cristo. Conhecer o evangelho do Senhor, as boas novas do Senhor. Porque se eu não conheço, logo eu não vou dar ouvido ao pastor. Eu vou seguir os salteadores, aqueles que pulam o muro. Porque eu não conheço a voz do meu pastor, que não é a minha, tá, gente? É a dele. Eu não conheço a voz do meu pastor, então qualquer vento de doutrina aí eu estou enfiado. Qualquer vento de doutrina eu estou indo. Segunda-feira eu sou batista, terça-feira universal, quarta metodista, quinta congregacional. Está ligado no mistério. Está ligado. É o corinho do fogo no pé. Então a pessoa que não tem raiz, ela não sabe o que ela quer. Porque cada dia ela está numa denominação.
Cada dia ela é um cristão, porque cada denominação tem sua doutrina. Então, um dia ela está de coque, outro dia ela está assim, outro dia está assado. Ou estou falando alguma besteira? Então, a gente precisa conhecer a voz do pastor. Porque é ele que vai determinar para mim e fazer eu entender quando for a voz do quê? De um estranho. Agora, se eu não conheço a voz do pastor, qualquer voz para mim tá bom. Tá bom. Dou glória, dou aleluia. Glória a Deus, aleluia, está tudo certo. Não interessa o que está sendo falado, o que está sendo ministrado. O que interessa é glória a Deus, aleluia, porque eu estou vendo aqui o corim comendo, eu estou vendo aqui Deus usando aqui os vasos. E para mim o que interessa? A palavra pouco importa. E aí é por isso que eu não consigo discernir aonde está Jesus aí. Qual é a voz que eu estou escutando? Qual é a voz? Qual é a voz de Cristo e qual é aquela que não é de Cristo? Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Ou seja, os seus discípulos não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Talvez hoje vocês estejam entendendo um pouco do que se quer dizer, porque hoje vocês estão lendo as Escrituras que na época deles não existiam ainda. O que nós estamos lendo é o que eles estavam passando no momento. Então, para eles, se para muitos hoje ainda está difícil de entender, imagine para eles naquele momento. Então, Jesus afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Ladrões, irmãos, e salteadores, falsos profetas. Pessoas que falavam do Messias, que profetizavam sobre o Messias, mas profetizavam mentira. Então Jesus está dizendo que ele é a porta das ovelhas e todos quantos vierem a mim, é como se ele fosse a porta e nós fôssemos aquelas ovelhas que entravam pela porta e saíam para pastar. Falando agora de uma ovelha animal, né? Fazendo uma comparação de uma ovelha animal, que entrava e saía pela porta das ovelhas do templo. Ele está se colocando como essa porta. E todas aquelas todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Aí estão falando dos falsos profetas. Mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Essas ovelhas que não deram ouvido, aqueles que vieram antes dele, não deram ouvidos, porque eles conheciam o quê? A voz do seu pastor. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Mas o que Jesus está querendo dizer quando ele fala que ele é a porta? E se alguém entrar por mim, como que é isso, né? Se alguém entrar por mim, como que é entrar em Jesus? Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e achará pastagem. O que significa esse entrar por mim? Quando ele fala assim também, todos que vêm a mim, em algumas passagens, é parecido com isso aqui. Se alguém entrar por mim, tem como nós entrarmos por Jesus? O que ele quer dizer com isso, irmão? Se nós, irmãos, lembra da parábola? Eu digo que é uma parábola. Lá não está escrito como parábola, mas é uma parábola. Quando ele fala da videira verdadeira,
Ele diz que o pai é o agricultor e ele é a videira verdadeira. E todo galho que tiver nele, o pai poda para que dê o quê? Mais fruto ainda. Esse galho, vocês já repararam quando você corta um galho de uma árvore e joga ele para um canto? Qual é a tendência daquele galho ali? Secar, se decompor, ou então você usar para botar numa fogueira, né? Para fazer lá alguma coisa, cozinhar uma comida, não sei. Aquele galho já não tem mais vida, porque ele saiu do tronco da árvore que alimentava ela. E alimentava aquele galho. Então, quando Jesus diz que ele é a videira verdadeira, e nós, os galhos, e depois lá na frente ele vai dizer que sem mim nada podeis fazer, é porque se tirar o galho da videira, o galho não vai ter mais vida. Ele tem que estar na videira, como qualquer galho de qualquer árvore, tem que estar na videira. Tem que estar na videira, tem que estar na sua árvore, no seu tronco. E no caso da parábola que Jesus está dizendo, ele é a videira verdadeira. E se nós formos transportar esse entendimento para o que nós estamos lendo aqui, quando ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, ou seja, se nós estivermos agarrados nele, presos em Jesus, seguindo os seus mandamentos, seguindo os seus estatutos, seguindo a sua lei e fazendo a sua vontade, aí ele vai dizer, será salvo, entrará e achará pastagem. Então, como a videira verdadeira, assim também é aqui. Entrar em Jesus é no sentido de estar preso nele, seguindo os seus mandamentos e fazendo a sua vontade. Amém, igreja? O ladrão não é o diabo, pelo amor de Deus. Tá? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O ladrão que ele está se referindo aqui é aquele que não é o pastor de ovelhas. É aquele que pula o muro. É aquele que rouba. É aquele que arrancar a lã da ovelha. Esse é o ladrão. Esse ladrão não está no sentido diabólico. Ah, irmão, mas eu posso falar no sentido espiritual. Irmão, é ladrão. Ladrão é ladrão, não é diabo. O contexto está dizendo para nós que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham a vida e tenham em abundância. Amém? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quando Jesus diz que ele dá a vida pelas ovelhas, ele já está aqui determinando a sua morte na cruz. O que irá acontecer com ele um pouco mais à frente. O ladrão, que só vem matar, roubar e destruir, são aqueles falsos profetas que ensinavam as coisas erradas. Ou que vivia dentro do sistema religioso, aquele mesmo sistema que colocou Jesus na cruz. Que quando pediram, ou melhor, quando Pilatos falou para soltar Barrabás, eles ficavam lá, Barrabás não, para crucificar Jesus. Mandou soltar Barrabás para crucificar Jesus. Pilatos queria entregar Barrabás, porque era ladrão e salteador. Está escrito lá. Mas eles ficavam, crucifica-o, crucifica-o. Os cabeças lá, os sumos sacerdotes que estavam comandando esse negócio todo, os religiosos da época, os falsos profetas, que eram conhecedores da lei de Moisés, de baixo para cima, de cima para baixo, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, mas não conseguiram ver e enxergar que Jesus era o Messias. Não conseguiram admitir que nenhum homem comum
poderia curar um cego que nasceu cego? Simplesmente cuspindo no chão, fazendo uma lamazinha e passando nos olhos. Ou que não poderia ter curado um coxo de 38 anos que estava no tanque de Betesda. Eles não conseguiram enxergar isso. Porque também teve um tempo determinado para isso. Porque Isaías profetizou que eles iam ver e não enxergar. E ouvir, mas não iam entender. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Quem conhece Jesus, conhece os seus ensinamentos. E quem conhece os ensinamentos de Jesus sabe discernir quando é a voz do pastor e quando é a voz do capiroto. Sabe discernir. Tem discernimento porque conhece a voz do seu pastor. E melhor do que isso, conhece os seus ensinamentos. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Já falei que dar a vida pelas ovelhas é o que aconteceria um pouco mais à frente, a sua morte. E 3 dias depois, a sua ressurreição. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Presta bem atenção no que Jesus está dizendo aqui. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Outras ovelhas que não eram daquele aprisco, ou seja, que não eram os seus patrícios, que não eram os judeus, é todo aquele, em qualquer parte do mundo, de qualquer país, de qualquer lugar, que reconheça o sacrifício vicário de Cristo e o aceite como Senhor e Salvador da sua vida. Então Jesus já está dizendo que com a sua morte e a sua ressurreição vai ser aberta uma porta para toda a humanidade, através da morte de Cristo, se redimir dos seus pecados. E depois ele continua. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Como quer dar a vida para reassumir? É morrer e ressuscitar. Capítulo 17 de João, na sua oração sacerdotal, Jesus vai dizer assim: Pai, devolve-me aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo fosse criado. Por isso João Batista vai dizer assim também. Quando ele vê Jesus, ele diz assim: esse é aquele que eu sou primeiro do que ele, mas ele é antes de mim. Eu demorei para entender isso que João Batista falava. Eu li aquilo ali e falei: o que esse cara está querendo dizer com isso? Eu sou primeiro esse é aquele que eu sou primeiro do que ele, mas ele é antes de mim. Aí eu fui entender. João Batista, lembra quando Maria chegou até a casa de Isabel, né, que os dois se mexiam na barriga, só que Isabel já estava grávida primeiro que Maria. João Batista é primo de Jesus. João Batista nasceu primeiro que Jesus. Então ele é primeiro. Mas ele fala: este é aquele que eu sou primeiro do que ele, mas ele é antes de mim. Por quê? Porque Jesus existia.
Oração sacerdotal. Pai, devolve-me aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo fosse criado. Pô, se é antes que o mundo fosse criado, João Batista nem sonhava em nascer. Aí eu ficava assim, o que João Batista quer dizer com isso? Eu sou primeiro do que ele, mas ele é antes de mim. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui? Ele vai morrer, sim, mas ele vai ressuscitar. Quando ele diz, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ele vai morrer para redimir os pecados da humanidade e 3 dias após, ele ressuscita e assume o seu lugar de glória novamente, como era antes. Por isso, Jesus, homem, e Cristo, divino. Jesus Cristo. Homem e divino. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então ele está dizendo, ó, eu tenho o poder de dar a minha vida e eu mesmo depois reassumir novamente. E foi o que aconteceu. O que nós aprendemos com essa passagem do bom pastor? O Senhor está às portas. E não é às portas da ovelha que eu estou falando agora. Ele está próximo à sua vinda. Não sabemos quando. Se é amanhã, se é daqui 1 hora, se é daqui 2 horas, 1 minuto, daqui 10 anos. Eu sempre digo isso aqui, né? Desde pequeno eu escuto que Jesus está vindo, eu já estou com 53 e Jesus ainda não veio. Mas isso não quer dizer que ele não vem. De repente a gente está sendo arrebatado aí e não sabe. Então Jesus, com a parábola do bom pastor, que você sempre chama de parábola, porque é uma parábola, ele quer nos fazer entender, irmãos, que ele é a porta. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o único caminho, é a única porta de entrada que nós temos. Pode ter 50 portas aqui, mas só existe uma. Ele vai dizer que essa porta é estreita e que muitos fazem força para entrar por ela. Ele fala que larga é a porta da perdição e pequena é a da salvação. E que muitos fazem força para entrar. Mas quando Jesus fala que muitos fazem força para entrar, que força é essa que ele está querendo dizer para nós? Que a porta larga, ela já está dizendo, né? É larga. Vários entram por ela. Não precisa fazer esforço nenhum. Mas a porta estreita tem que fazer força para entrar. Ele fala isso quando ele fala de João Batista. Ele fala que a lei e os profetas duraram até João Batista. João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento, se nós podemos dizer assim. A lei e os profetas duraram até João. Aí ele vai dizer, daí para frente, e vai dizer que nós fazemos força para entrar no reino dos céus. Agora, por que força, irmãos? Porque nós brigamos contra nós mesmos para poder entrar no reino dos céus. Nós brigamos contra a nossa carne, contra nossas vontades, contra os nossos desejos, contra tudo aquilo que a gente quer fazer, ou a nossa carne quer fazer, e a gente sabe que a gente não pode fazer. Não é que não pode, não devemos. Paulo diz que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, fazer força é brigar contra nós mesmos. Paulo nos diz que existe uma briga entre a carne e o espírito, e que ambos se opõem um ao outro para não fazer o que quer. Ou seja, a carne briga com o espírito para não deixar o espírito fazer o que ele quer, e o espírito briga com a carne para não deixar a carne fazer o que ela quer. E essa guerra, ela está dentro de mim e de você. Por isso Jesus vai dizer que nós fazemos uma força para entrar no reino dos céus. Agora, a porta larga é larga porque você não precisa fazer força nenhuma, é só ir. Quando nós estávamos no mundo, tinha a briga do espírito com a carne? A carne já tinha dado um mata-leão no espírito, já tinha dominado já.
carne estava à vontade para fazer o que ela queria. Espírito não tinha. Mas quando nós aceitamos o Senhor como Salvador das nossas vidas, quando nós mudamos o nosso pensamento, que acontece uma coisa chamada lá no grego metanoia, ou seja, mudança de pensamento, começa a ter essa briga. Porque nós herdamos esse pecado de Adão, e quando nós estávamos lá não tinha briga nenhuma, porque estava na vontade da carne. Então não tinha briga, brigar com quem? Estava na porta larga. Agora, quando está na porta estreita, para passar na porta estreita, você vai ter essa briga. Porque a carne quer fazer uma coisa, o teu espírito quer fazer outra. E a alma fica no meio dessa briga. A alma é onde está todas as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sentimentos. É a nossa alma. A alma, ela não tem vontade própria. Ela tem vontade daquela que vencer a guerra. Se a carne vencer a guerra, a alma faz o que a carne quer. Se o espírito vencer a guerra, a alma faz o que o espírito quer. Então a alma fica no meio. E aí fica essa angústia grande por causa dessa briga ferrenha que existe dentro de nós. Mas é necessário. Por isso, precisamos ouvir a voz do pastor. Precisamos ouvir a voz do pastor. Precisamos seguir os seus ensinamentos. Senão, a gente fica por aí. Como diz o apóstolo Paulo, por ventos de doutrinas. Porque a gente não sabe o que a gente quer e também não sabe quem nós estamos ouvindo. E precisamos ouvir a voz do pastor Jesus, porque ele é a porta. Assim como ele é a porta, ele também é a videira. E assim como ele é a videira, ele também é o caminho. Ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vem, ele diz, ao Pai, senão por mim. Estou falando por mim, mas sou eu não, tá aí, tá? Então, tem que crer no sacrifício substitutivo de Cristo na cruz. Crer que ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à destra do Pai nas alturas. Tem que crer. Tem que crer. A nossa fé tem que estar pautada nisso. Para que a gente possa alcançar a nossa salvação naquele grande dia do encontro com o noivo. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade nessa noite.